Olá, tudo bem? Eu sou Glaucio Nascimento, ginecologista obstetra, especialista em medicina fetal e dando continuidade ao nosso curso de anormalidades fetais. Estamos na parte 4 do cérebro, anomalia do cérebro. Bom, além da clínica privada, gosto de salientar que esse curso originalmente é da Fetal Medicine Foundation, disponível gratuitamente, e estamos fazendo parte na rede pública do Hospital Agamenon Magalhães. Então, vamos lá agora para a continuidade do nosso curso, falando não da acrania, que a gente já falou claramente, nem do cisto aracnoide, nós já falamos na parte 1, passamos pelo teratoma cerebral, displasia cerebelar, cisto de plexo coroide, agenesia do corpo caloso, malformação de Dandy-Walker, fazendo já uma revisão, trombose do seio dural, encefalocele, hemimegaloencefalia, holoprosencefalia e agora estamos na hidranencefalia. A hidranencefalia, ela é uma malformação cerebral que ocorre a cada 50 mil nascimentos. O diagnóstico, a cavidade craniana repleta de líquido e não há córtex restante, a foice cerebral e a fossa posterior são normais e como anomalias associadas nós temos a incidência de anomalias cromossômicas e síndromes genéticas não é aumentada. As causas são oclusão vascular da artéria carótida interna, infecção fetal ou ventrículomegalia prolongada. Como investigação, o padrão, ultrassonografia detalhada, incluindo a neurosonografia, e a TORX, as sorologias para infecção fetal. Como segmento, se a gravidez continuar, acompanhamento padrão, o parto, assistência obstétrica e parto de rotina, se a circunferência encefálica maior do que 40 centímetros, cefalocentese pode ser necessária antes do parto vaginal, pois o prognóstico é a morte nos primeiros anos de infância e como recorrência não há risco aumentado. Então, vamos para um caso aqui da anomalia da hidranencefalia com 22 semanas de gestação. Então, está aqui um vídeo onde você observa um conteúdo de líquido imenso aqui no cérebro. Pode confundir até com a holoprosencefalia, mas observa-se basicamente essa repressão aí do líquido. Bom, vamos para outra malformação, a lisencefalia. Vamos lá. A lisencefalia, ela ocorre em 1 para cada 100 mil nascimentos. O diagnóstico ultrassonográfico, ele pode fazer todo ou parte do cérebro apresenta ser liso com ausência do desenvolvimento de giros e sulcos. O diagnóstico pré-natal ele é muito difícil, mas suspeita pode ser levantada a partir de 24 semanas. As fissuras parieto-occipital e de Sylvius apresentam-se planas e o espaço subaracnoide é, em geral, aumentado. Em todos os casos de anomalias cerebrais aparentemente isoladas, como ventrículomegalia e a agenesia do corpo caloso, a ultrassonografia detalhada por volta de 26 semanas deve ser realizada para excluir lisencefalia subjacente. Há 2 tipos de lisencefalia, o tipo 1 com agiria e falta de migração neuronal, o córtex é liso e é grosso, espessado, e o tipo 2, migração extensiva e anárquica, com falta de camadas. O corte é descrito em Cobblestone. Anormalidades associadas. Bom, não há risco de anomalias associadas. A condição pode ocorrer isolada, mas está comumente associada a síndromes genéticas, a Miller-Diecker esporádica e a lisencefalia tipo 1, microcefalia e defeitos cardíacos, além da polidactilia, e a Walker-Warburg, que é a autossômica recessiva, que é a lisencefalia do tipo 2, a genesia do corpo caloso, malformações cerebrais e catarata. Como investigação, ultrassonografia detalhada, incluindo neurosonografia, ressonância magnética cerebral para o diagnóstico de desordens de migração neuronal, cariótipo fetal para diagnóstico da síndrome de Miller-Diecker, que é a deleção no 17p13.3, cariótipo dos pais para diagnóstico de possível translocação balanceada envolvendo o cromossomo 17. O segmento, a partir de 4 semanas, vai fazendo a avaliação ultrassonográfica. O parto, assistência obstétrica de rotina, expectativa de vida é de aproximadamente 10 anos, com grave
retardo no desenvolvimento neurológico, translocação nos pais em 75% e de forma isolada você não vai ter a recorrência, não há aumento do risco, apenas se tiver alteração dos pais. E esse aqui, né, a lisencefalia, não temos vídeo aqui da Fetal Medicine Foundation, no curso da Fetal Medicine Foundation. Vamos passar agora para a macrocefalia, que é uma malformação frequente, ocorre em 1 para cada 100 nascimentos, mais comumente em homens do que em mulheres. O diagnóstico ultrassonográfico é a circunferência cefálica acima de 2 desvios padrões. Nós temos como associada a anomalias associadas os tipos de macrocefalia. A familiar, não vale a pena tirar onda aqui com a questão aqui nordestina aí, minha família é do Ceará, né? Então, comumente nós brincamos, mas aqui nós temos o neurodesenvolvimento normal. A secundária, devido às condições subjacentes, como hidrocefalia e tumores cerebrais. E aqui, sim, a megaloencefalia é uma desordem de proliferação neuronal e da glia que causa supercrescimento de células, resultando em retardo no desenvolvimento grave. Mais de 100 síndromes com supercrescimento pré e pós-natal foram descritas. A mais comum é a síndrome de Sotos, que é a autossômica dominante, mas 95% dos casos são devidos à mutação nova, né, a de novo. A macrocefalia, bossa frontal e hipertelorismo. Investigação, a ultrassonografia ela é detalhada, incluindo a neurosonografia, ressonância magnética cerebral e o cariótipo. A megaloencefalia é associada a grandes deleções em vários cromossomos, como microdeleções. Segmento de acompanhamento padrão, o parto, assistência obstétrica de rotina, a via normalmente é cesariana, porque como é uma megaloencefalia, uma macrocefalia, se ela tiver uma superfície cefálica maior do que 40 centímetros, aí o parto ele é cesariano. Prognóstico, se for familiar, desenvolvimento normal, e se for secundária, depende da patologia de base. Unilateral ou bilateral, retardo no crescimento de convulsões intratáveis. Recorrência familiar, padrão de herança autossômica dominante. Então, 50% dos casos, se for secundária, não há aumento do risco, e a maioria das síndromes tem padrão de herança autossômica dominante, mais 95% ou mais dos casos são devido a mutações novas. Vamos ver aqui os vídeos da megaloencefalia, a macrocefalia, muitas vezes chamada de megaloencefalia ou macrocefalia. Então, aqui, ó, você vê um supercrescimento, né, do tecido cerebral, chama atenção esse cérebro. E ultrapassa os 2 desvios padrões, né, que aqui a gente não tem como comparar. Aqui uma hemimegaloencefalia, que aí foi o caso que a gente já discutiu, que é uma patologia diferente da megaloencefalia isolada, né, como também fazendo parte de um desvio do normal. Bom, vamos passar agora para a megacisterna magna. A megacisterna magna, ela é uma malformação que ocorre em 1 para cada 5.000 nascimentos. O diagnóstico ultrassonográfico ocorre quando observamos uma cisterna maior do que 10 milímetros no córtex cerebelar transverso, com vérmix normal, e vai ter como diagnóstico diferencial, logicamente, as malformações da parede, da porção posterior cerebral, como o cisto da bolsa de Blake, que é a expansão do quarto ventrículo em direção à cisterna, resultando no cisto avascular unilocular na fossa posterior, com vérmix normal deslocado superiormente. O cisto de aracnoide, que é um cisto na cisterna magna, com efeito de massa nas estruturas adjacentes, com vérmix normal. Anormalidades associadas, em geral, o achado isolado, mas em até 10% dos casos há ventriculomegalia. Como investigação, ultrassonografia detalhada, incluindo neurosonografia, a ressonância magnética cerebral pode ser útil nos casos de anomalias, que outras anomalias sejam suspeitas. O ultrassom, a cada 4 semanas, deve ser realizado esse segmento para monitorar o tamanho da cisterna e possível desenvolvimento de ventriculomegalia. O parto, assistência obstétrica e parto de rotina. Prognóstico, neurodesenvolvimento normal e recorrência, não há aumento do risco.
Vamos passar agora para a microcefalia. A microcefalia, ela ocorre em 1 para cada 1.000 nascimentos. 80% das crianças afetadas têm circunferência cefálica normal ao nascimento e 90% teve a medida da circunferência cefálica normal no segundo trimestre. O diagnóstico ultrassonográfico é feito, em geral, no final do segundo e no terceiro trimestres. A razão da circunferência, que é a circunferência cefálica pela circunferência abdominal, está abaixo do percentil 3, ou seja, com 2 desvios padrões abaixo do normal para a idade gestacional. A testa ela é inclinada devido à proporção dos lóbulos frontais em relação à face, e em vários casos diagnosticados no segundo trimestre, a holoprosencefalia ou encefalocele associadas, e nos diagnosticados apenas no terceiro trimestre, há anormalidades de sulcação e migração neuronal. As associadas, anomalias cromossômicas são raras e as trissomias mais comuns são 13, 18 e 21. Síndromes genéticas são muito comuns, a maioria sendo causadas por defeito em um único gene com padrão de herança autossômico dominante e recessivo ligado ao X. As mais comuns são Meckel-Gruber, Walker, Warburg, Miller-Dicker, Snell-Lemioptis e Sickle. A investigação, ultrassonografia detalhada, incluindo neurosonografia. O teste invasivo para o cariótipo também é importante. A investigação sorologia idem e ressonância magnética cerebral acima de 32 semanas para diagnósticos de desordens de migração neuronal, como lisencefalia e polimicrogiria. Segmento ultrassom a cada 4 semanas para monitorar a evolução da circunferência cefálica. O parto, assistência obstétrica e parto de rotina. Prognóstico isolado, o risco de retardo no desenvolvimento aumenta inversamente proporcional à circunferência cefálica, né, com 10% com a circunferência de 2 a 3% do desvio padrão abaixo do normal para a idade gestacional, e para 100% se acima de 4 desvios padrões. Sindrômico prognóstico depende da condição subjacente, sem associação com defeitos estruturais em 5 a 10%, forma familiar isolada 25%, e não dá para passar falando da microcefalia sem falar da síndrome da zika congênita, que ocorreu em meados de 2016, caracterizado, né, principalmente por bebês com microcefalia e uma alta ocorrência de mortalidade perinatal. Bom, terminamos aí a nossa parte 4, né, das anomalias cerebrais. Daqui a pouco nós iremos para a parte 5. Espero contar com todos vocês. Um abraço a todos, fique com Deus e até o próximo vídeo.